Fala pessoal, continuando hoje nossa aula de XB, né? Quem está chegando agora, né? Eu já venho de uma série de aulas desde o princípio falando sobre XB, sobre comandos AT, comandos API e etc. Tá bom, pessoal? A última aula eu falei como receber pacotes e como interpretar esses pacotes, né, via programação, recebendo lá no ESP32 esse pacote, executando uma tarefa. E agora eu vou ensinar como enviar esses pacotes, tá certo? O foco desta aula de hoje é enviar um comando AT, né? Eu vou falar bem rapidinho aqui sobre o comando AT e sobre outro tipo de comando, tá bom? Mas para que vocês já entendam, né, para que servem esses comandos. Eu já venho falando ao longo dessas aulas, tá certo? Em modo API. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, é o seguinte, deixa eu pular aqui essa tela. Então, é o seguinte, o foco de hoje, como eu falei, é Remote AT Command. Né? Isso aqui, esse tipo de comando, ou tipo de frame aqui, ó, 17, certo? É um Remote AT Command. Isso aqui é para a gente mandar pacotes de configurações do XB. Né? Eu posso configurar o XB via comando, né? Mandando um comando de um coordenador para o XB que eu quero configurar, enviando esses tipos de pacote. E também eu posso setar uma porta, né, como nível lógico alto, como nível lógico baixo. Posso setar ela, né, como uma porta digital, como uma porta analógica. Isso aqui, lembrando, botem na cabeça de vocês. Comandos AT são comandos para configurar o XB, configurar suas portas. Então, o próprio XB pode receber esse comando e o próprio dispositivo embarcado dele é capaz de interpretar e solucionar, né, esses pacotes que chegam para ele, tá certo? E não há necessidade de um microcontrolador interpretando isso. O próprio XB vai interpretar. Diferentemente deste outro tipo de comando, que é um transmit request, este é um pacote do tipo 10, tá certo? Este daqui não, é para quando a gente tem um microcontrolador lá na outra ponta, a gente manda um dado, uma informação dentro desse pacote, o microcontrolador que vai interpretar. O XB vai dizer, opa, esse pacote não é para mim não, aí joga lá para o microcontrolador que interpreta. Aqui a gente pode mandar um texto, uma senha, qualquer coisa lá para o microcontrolador que está ligado neste XB, tá bom? Diferentemente do comando AT, que é o foco da nossa aula de hoje. Então, o objetivo hoje é mostrar o código-fonte, mostrar como vocês criam aí este pacote, né? Já estou com o meu código-fonte aqui prontinho, eu vou falar sobre ele, e eu estou com as minhas duas placas aqui em mãos, né, para mostrar a vocês funcionando na prática. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos entender esse código-fonte, lembrando que eu vou deixar ele disponível, né, para quem quiser, lá no meu GitHub, que vai ficar na descrição deste vídeo. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, definir aqui, né, as minhas portas seriais e definir aqui o RX pin, que é o 16, isso aqui nada mais é do que o pino RX do ESP32, e o pino 17, que é o pino TX, tá certo? O pino que vai enviar e o pino que vai receber, né, esses pacotes. Para hoje mesmo, que vai interessar para a gente é o pino que vai enviar, né, o pino TX, que é por onde vai ser enviado este pacote. Tá certo? Então, pessoal, eu tenho que montar, né? Chegamos no objetivo principal dessa aula, que vai ser como a gente monta esses pacotes, ó, né? Eu preciso montá-los de alguma forma aqui dentro da minha programação para que eu envie pela porta serial do coordenador para um XB que está lá na outra ponta, ou seja, um router, ou seja, um end device, para que ele receba esse pacote e execute o comando que está aqui dentro deste pacote, tá bom? Então, o slide que eu mostrei aqui para vocês, né? Se vocês quiserem, deixa eu voltar ele aqui. Se vocês quiserem entender mais sobre o pacote, tá bom? Então vocês dão uma olhadinha, ó, o que é cada coisa aqui, que aqui está bem explicadinho. Dá um pause aí nesse vídeo, dá uma lida nisso aqui para entender, mas de toda forma eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá certo? Então deixa eu sair aqui da tela, deixa eu voltar aqui para minha programação. Então tá lá, vamos entender um pacote. Eu tenho dois pacotes aqui, tá certo, pessoal? Que eu defini como byte, né? Ou seja, aqui dentro deste pacote, né, que eu chamei de D1 low, que é porta D1 do XB, em nível lógico baixo, low. E na porta D1 também nível lógico alto. Eu tenho esses dois pacotinhos que eu vou mandar. Que nada mais é, pessoal, do que lá na porta eu mandei, eu coloquei um LEDzinho, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês.
Na porta D1 eu tenho um LED vermelhinho aqui, ó. Não sei se dá para ver direito aí. E eu vou mandar comando para ligar e desligar este LED aqui, que está na porta D1, tá certo? Então, como é que eu vou enviar esses pacotes? Então, tenho que ter dois pacotes aqui, né? Um para setar como nível lógico alto e outro para setar como nível lógico baixo. Vamos entender. Pessoal, eu já venho falando em outras aulas, eu vou repetir aqui para vocês, que é o seguinte. Todo pacote, ele inicia com 7E. Lembrando que tudo isso aqui são valores em hexadecimal, tá certo? Então, a gente inicia com 7E. Por quê? Porque quando esse pacote é enviado que o outro lado recebe, ele fica esperando esse comando aqui, 7E. Ele sabe que é o início do pacote, tá bom? E quando a gente recebe também, que foi o que eu falei na aula anterior, quando a gente recebe, que a gente identifica esse 7E, a gente sabe que é o início do nosso pacote. Então, isso aqui é padrão. Os dois próximos bytes, pessoal, é o tamanho do meu pacote. Eu tenho que informar aqui dentro do pacote o tamanho dele próprio, tá certo? Aqui está informando que é o que? É 00 e 10. Então, vamos converter isso aqui, né, em decimal, para a gente saber em decimal qual o valor desse pacote, o tamanho dele. Então, 0010. Eu tenho uma calculadora aqui online, ó. 0010, vou converter aqui para decimal, deu 16, ó. Então, estou dizendo aqui que o tamanho do meu pacote é 16. Beleza, Daniel. 16 o quê? 16 a partir aqui, ó, do tipo de pacote, que é o tipo 17. Lembrando que 17 é o tipo de pacote Remote AT Command, né? O tipo de pacote AT, tá bom? Então, a partir deste pacote, até antes do checksum, o checksum sempre é o último byte, tá bom? Então, até antes dele, tem que ter 16 bytes aqui de informação. Então, vamos contar? Então, ó, 17 é o primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, até aqui, ó, até antes do checksum. Então, este é o tamanho do meu pacote que eu informei. Tá certo, pessoal? Isso aqui é muito importante. Beleza. O próximo byte aqui é o ID deste pacote. Isso aqui pode ser qualquer valor. Eu só vou identificar esse pacote com ID. Porque se eu precisar, né, identificar um pacote do outro lado, vai depender da sua aplicação, eu posso botar um valor aqui para ele, tá bom? Os próximos 8 bytes aqui são o endereço do meu MAC, do XBee que eu vou enviar esse pacote. Por exemplo, eu falei numa aula aí que todo XBee ele tem um endereçozinho colado nele, tá certo? Esse endereço é como se fosse o endereço de uma casa, né? Para eu enviar uma carta para uma casa, eu tenho que botar o endereço dele. A mesma coisa com o XBee, eu tenho que botar o endereço para quem eu estou enviando esse pacote. Então, esses 8 bytes aqui correspondem ao endereço. O FF e o FE, pessoal, corresponde à minha rede, a rede que esse XBee está lá, está conectada, né? Isso aqui eu também já falei em aulas passadas, né? Como a gente configura o coordenador, como é que configura o roteador numa rede, coloca ele tudo numa rede, ensinei como é que a rede mexe, então isso aqui, né? Isso aqui já foi explicado em outras aulas. O tipo de pacote também, que é o 02, tá certo? Também já foi falado. E agora vem o principal, o que mais interessa para a gente, que é o quê? Que é o pino que eu quero setar lá no meu XBee. Eu disse que é o pino 4431, beleza? Mas, Daniel, o que é 4431? Isso aqui é um valor em hexa, né? Mas se eu converter ele em ASCII, então vamos vir aqui, ó, vamos digitar esse valor aqui, 4431, certo? Preste bem atenção, isso é um conversor aqui que eu peguei aqui da internet para converter em ASCII. Vamos converter isso aqui em ASCII. Vamos apertar aqui converter. Olha lá, ó. É o pino D1, pessoal, tá bom? 4431 corresponde a D1, ou seja, o pino que eu quero, tá aqui, ó. D1 é o pino que eu quero setar, tá bom? Então eu informei aqui no pacote de 4431, quero setar o pino D1, e depois eu botei aqui, ó, 04 ou 05, tá bom? 04 é quando eu quero setar uma porta com nível lógico baixo, e 05 é quando eu quero setar uma porta com nível lógico alto, ou seja, quando eu quero apagar uma luz é 04, um LED, por exemplo, e quando eu quero ligar um LED é 05, eu tenho que enviar esse valor. E o último byte aqui do meu pacote é o checksum, que eu também já falei nas aulas anteriores, tá certo, pessoal? Uma dica que eu vou dar aqui, que inclusive eu também já falei, é que no XCTU, que é o software para configurar XBee, tem uma partezinha lá, que eu também mostrei aqui em exemplos em outros vídeos,
a gente pode montar esse pacotinho por lá, que é bem mais fácil, né? Te monta por lá e depois copia e cola aqui, tá bom? Se você não tem prática em montar pacote, a dica que eu deixo é essa daí. Então, pessoal, bem simples. Eu montei aqui um pacote que vai acender aqui no meu lado e montei o pacote que vai apagar. Beleza. Estou configurando agora, né, no meu setup, né, os pinos, né, o RX como uma entrada e o TX como uma saída dos dados, né. Setei aqui também as minhas portas serial. A mais serial é a serial por onde eu vou enviar os dados. E a serial, né, olha a diferença. Mais serial é onde eu vou enviar os dados pela porta do ESP. E o mais serial é onde eu vou digitar um L para ligar o LED, ou vou digitar D se eu quiser desligar o LED aqui na própria serial aqui da minha IDE aqui, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então eu defini o baud rate aqui de 115.200 para as duas seriais, beleza? E vamos agora para o loop, né? O que é que a gente vai fazer aqui dentro do loop? A gente vai observar se a serial vai ser aqui, esta serial aqui da IDE. Eu vou digitar L, ó. L vai mandar um dos pacotes. Então, qual pacote L? Vai ser para ligar. Então, ele vai mandar aqui esse pacote D1 rig. Aqui, ó, D1 rig. Então, é o pacote para ligar o LED. E se chegar lá na minha serial o comando D, se eu digitar lá um D, ele vai mandar o outro pacote. Pela mais serial write, ele vai mandar o D1 low, ou seja, vai mandar o nível lógico baixo, vai mandar apagar o meu LED. E esse 20 que está aqui na frente, pessoal, nada mais é do que o tamanho completo, né, que está aqui dentro, ó, desta minha variável. Se eu contar aqui quantos valores tem aqui dentro, né, desta variável eu tenho 20. O tamanho dele é 20. Tá bom? Nada além disso. Então, pessoal, vamos fazer o teste. Lembrando que eu tenho duas plaquinhas. Essa aqui é quem vai enviar, que é um ESP ligado a um XB coordenador. Esse daqui vai enviar. E esta outra placa aqui, onde está meu LEDzinho, ó, vai ser a placa que vai receber. Então, vamos lá. Vamos digitar aqui um L. Ó, digitei L na minha serial para ligar este LEDzinho vermelho. Onde é que está ele? Está aqui, ó. Tá muito bom de ver não, mas vamos lá. Vamos enviar aqui para ver se ele vai acender. Então acendeu, pessoal. Tá lá, ó. LEDzinho ligado. Eu vou enviar um D. E tá lá, desligou. O L liga e o D desliga. Beleza? Então eu estou enviando, né? O coordenador está enviando aqui para este XB os pacotes. Ele está interpretando, né? E eu posso setar uma porta, tá certo? Posso fazer várias coisas aqui. Eu posso botar um relé para ligar uma lâmpada, fazer qualquer coisa aí, tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje fica por aqui. Era isso que eu estava faltando ensinar para vocês, né? Na aula passada a gente recebeu e agora a gente está enviando pacotes, tá bom? Espero que tenham gostado e valeu, pessoal. Até a próxima aula.